Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre os segredos para você utilizar a organização do seu tempo e você criar um negócio de sucesso. Você mulher, você rapaz, você pessoa que está procurando aí desenvolver algo, criar um negócio, você tem que começar pela organização do seu tempo. Sem isso vai ficar bem mais difícil, já é difícil, sem organizar o tempo, nós vamos ficar perdidos, nós não vamos conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então é esse assunto importantíssimo que a gente precisa falar aqui para você hoje. Então fica conectado com a gente até o final, que rola aquele desafio onde a gente já coloca aqui ações para você e também temos uma outra surpresa no final. Tá ok? Esse é o Papo de Empreender de hoje. Fica com a gente porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito esse tema hoje. Já coloca aí um like pra gente e já compartilha esse assunto que você acredita que possa estar ajudando outras pessoas, tá certo? Vamos então ao nosso cenário de hoje. Olha só, nada é fácil, né? Ninguém está trazendo aqui para você condições dizendo isso, milagre, não existe coisa fácil, não existe situação fácil no nosso dia a dia. Eu tenho mais de 25 anos de experiência e eu não me lembro de nenhum dia ter sido fácil na minha vida. Dentro de empresas públicas, dentro dos meus negócios, dentro de qualquer situação, sempre a gente vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Então, primeiramente, a gente tem que entender essa lógica. E a dificuldade, ela existe para todo mundo. Não é só para você, não é só para determinada classe, não existe isso. A dificuldade, ela é para todo mundo. Quem não trabalhar duro, que não fizer esforço, não vai chegar no sucesso. É muito difícil, pode ser que tenha sorte, pode ser que tenha uma situação favorável, mas não dá continuidade. Tá certo? Então a gente tem que parar com essa situação de ficar justificando porque falta tempo, porque isso, porque a minha vida não é desse jeito, porque eu não tive sorte, fulano teve. A gente tem que parar porque, na verdade, as 24 horas que você recebe, todo mundo acaba recebendo. Tá certo? E aí você tem que analisar essas suas 24 horas. O que você está fazendo durante essas 24 horas? Será que você está entregando o que precisa ser feito nas suas 24 horas? Ou você fica vendo televisão, fica vendo rede social em excesso, fica fazendo coisas que não vão te trazer resultado? Tá certo? Então você sabe como que funciona o nosso canal aqui. Eu sempre faço você refletir, eu sempre faço perguntas para você poder responder. Então você tem que fazer a sua parte. Porque olha só o que acontece, quando você analisa as suas 24 horas, você vai encontrar grandes oportunidades, grandes blocos de tempo que você não está agregando valor. E é aí que se encontra um grande sucesso para você poder fazer aquilo que você deseja, que nesse caso aqui é você poder criar algo de sucesso. Então você tem que olhar para isso. Tá certo? E até quando que você vai ficar esperando essa situação melhorar, o tempo aparecer, a condição favorável? Não existe condição favorável. É você que vai ter que criar essa condição. É você que vai ter que botar a mão na massa. Porque a gente até pode colocar aqui os segredos para você. Só que se no dia seguinte você não fizer a sua parte, o que vai adiantar? Né? É um conhecimento que vai ficar morto dentro de você, é um conhecimento que vai desaparecer dentro de você. Então a gente sempre fala isso aqui, conhecimento sem aplicação não serve para nada. Então, dentro desse contexto todo, analise e comece a fazer o quanto antes, é isso que você precisa. Olha só, e para você começar a fazer, na verdade, falta um desejo muito grande, uma vontade visceral dentro de você, para que você consiga colocar isso em operação, para que você consiga colocar isso em ação, aquela vontade mesmo, aquela coragem de querer mudar tudo isso. Você já deve ter passado por isso em algum momento, onde você precisava entregar alguma coisa muito importante na sua vida, onde você precisava realizar alguma coisa muito para aquela pessoa que você gosta tanto, tá certo? Aquela vontade, aquele desejo de realizar alguma coisa, é essa vontade que eu falo para você. É a vontade que eu falo de quando a gente está com fome, com muita sede, não para de realizar alguma coisa para ter isso, né, e poder saciar minha fome, para poder saciar minha sede. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é querer algo. E eu te pergunto, quando é que você quis algo mesmo? Né? Porque hoje em dia a gente quer alguma coisa, mas a gente desiste rapidamente daquilo. Quando a gente quer aquela coisa, a gente no minuto seguinte a gente para de fazer. Quando é que você quis mesmo alguma coisa com muita vontade? E aí você vai relembrar de todo esse processo. Você vai buscar entender todo esse processo e aí você vai colocar isso exatamente naquilo que você deseja hoje. Quando você quer alguma coisa, você vai atrás disso, você vai criar cenários para isso, você vai desenvolver condições para isso. Busque relembrar esses momentos e trazer isso para a situação atual.
Você tem que querer, porque os desafios, as dificuldades, os obstáculos, eles vão acontecer. Agora, quando a gente não quer muito, a gente desiste logo no primeiro momento, na primeira dificuldade, e aí você vai, né, dizer que a condição não é favorável, que o governo não está ajudando, que a guerra da Rússia não, né, interferiu em um monte de coisa no seu dia a dia, e na verdade é uma justificativa para algo que você não queria tanto assim. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro desse contexto é decidir empreender. Quando a gente decide empreender, tem que ser com muita vontade. Tem que saber que você vai ter dificuldades. Tem que saber que você vai passar por momentos difíceis. Porque empreender não é fácil. Empreender é muito complicado, principalmente porque a gente é sozinho. Principalmente porque a gente tem muitas dificuldades e não tem com quem conversar, não tem com quem, né, compartilhar muitas vezes ali algumas coisas. Às vezes tem problemas dentro de casa que as pessoas não nos ouvem, não tem apoio, então isso acaba dificultando. Então é muito mais fácil a gente seguir o caminho, né, que talvez a gente não goste tanto assim, que é ter emprego, que é aceitar muitas questões no qual a gente não gostaria de estar ali. Tá certo? Então decida empreender, mas decida empreender com muita vontade. E sabendo que vai ter dificuldades, e mesmo assim você vai acordar todos os dias com essa vontade, né, mesmo sendo apresentado muitos problemas. Tá, ok? Então isso é muito importante, esse é o primeiro segredo que eu coloco. O segundo segredo é que você vai ter que mudar muitas coisas. Mudar muitas coisas está relacionado à tua relação com o tempo. É entender que precisa ser feito. Né? Não tem essa questão, não tenho tempo. Não, você vai ter que encontrar um tempo. Você vai ter que dormir muitas vezes tarde, você vai ter que trabalhar muitas vezes no final de semana. Então esse seu mindset vai ter que mudar. Porque não existe esse lance para quem empreende de segunda a sexta. Porque no começo não dá tempo de fazer tudo. Não dá para fazer das 8 às 18, muitas vezes. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que trabalhar final de semana para poder entregar tudo aquilo. E aí você, sempre que tiver problema, você volta no anterior. A minha vontade é muito grande, então eu vou entregar. Eu vou fazer muito mais do que eu estou fazendo agora. Tá certo? Então esse é o segundo segredo que você tem que incorporar no seu dia a dia, que é a mudança desses seus hábitos, é a mudança do seu mindset, tá ok? E aí você precisa organizar o seu tempo, porque se você não poupar o seu tempo, você vai perder muito tempo. E quando a gente perde muito tempo, a gente joga dinheiro fora. Sai muito mais caro todas as nossas atividades. Então você tem que entender que você tem que organizar seu tempo, né? Organizando lá por setores de tempo, por blocos de tempo, para você colocar aquela atividade específica para você executar. E aí as coisas vão começar a acontecer com muito mais propriedade. Você vai começar a enxergar onde é que tem muito problema e vai tentar melhorar aquela atividade que está te dando muito problema. Tá certo? Então essa é a lógica de você organizar o seu tempo. Primeiro você quer com muito desejo. Segundo, que você vai entender que você vai ter que fazer as mudanças. Aí quando você entende que tem que fazer as mudanças, você muda. Você organiza o seu tempo em blocos, em atividades que vão lhe trazer resultados. Tá bom? E aí é focar naquilo que é importante. Olhe para aquela atividade que você está fazendo e pergunte, isso daqui é importante para o meu objetivo? Isso daqui vai me ajudar na minha jornada como empreendedor, como empresário de sucesso? Se for, você continua fazendo. Se você não for, você busca uma alternativa. Você busca a atividade mais importante para você realizar seus objetivos. Essa atividade ela é muito importante você desenvolver. Você focar no que é importante para o seu negócio. E aí a gente precisa de uma situação que é importantíssima, que é um comportamento nosso. A gente precisa persistir. A gente precisa buscar dar continuidade para as coisas. Né? Você é empolgado ou você tem muito desejo, ou você tem muita vontade de realizar? Porque quando a gente é empolgado, em 2, 3 meses, a gente desiste, a gente começa a ver as dificuldades, a gente só começa a olhar as dificuldades e não as oportunidades, e não as saídas, e a gente desiste. E a persistência é exatamente isso, a gente começar a buscar situações para a gente poder se manter, para a gente poder dar continuidade, né? E a vontade ela vai aumentando, ela vai, né, crescendo cada vez mais. Quanto que você deixa de ajudar as pessoas desistindo e não persistindo? Tá certo? É essa, né, acho que é o grande segredo que você tem que responder aí no seu dia a dia. Se eu desistir, eu vou deixar de ajudar as pessoas. Se eu der continuidade, eu vou estar ajudando muita gente. Tá certo? Então é importante você buscar essa sua lógica aí no seu dia a dia. Então são esses os segredos, né, que eu entendo que você tem que, né, buscar no seu dia a dia. Essa é uma resposta de você com você mesmo. Eu sempre falo aqui que você tem que fazer reunião com você para você entender o que você tem que fazer. E aqui está um resuminho no qual eu entendo que é importante você estar buscando. Que é definir o que você quer,
onde você quer chegar, trace seus objetivos, crie o passo a passo para isso, tá certo? E foco e persistência vai te levar nesse sonho, vai te levar nesses objetivos. E aí rola sempre aquele eu te desafio, né? Que é você queira primeiro, né? Estabeleça esse querer primeiro, coloque isso para você, converse com você, se acerte com você, se entenda primeiramente. E aí você vai definir o seu objetivo. E aí vou te dar uma dica aqui. Esse teu objetivo não é aquele objetivo maior daqui 10 anos. O teu objetivo maior é para você chegar até um sucesso rapidamente. Então, às vezes é uma primeira venda, às vezes é o primeiro negócio. Eu tenho vários negócios que eu comecei assim, né? Eu comecei inicialmente vendendo meia dúzia de coisas, executando meia dúzia de coisas para ter sucesso rápido e para que a gente consiga ter ali disposição e a persistência a permanecer. Tá certo? Então coloque em operação o quanto antes para você vender para você entregar para um cliente. Isso que é importante. Depois você vai para 2, para 3. Então eu te desafio nesse ponto. Se você quer empreender, o que você precisa fazer para entregar para um cliente? Você precisa primeiro vender, você precisa depois operar e entregar para esse cliente. Tá bom? Então esse é o desafio que eu coloco para você aqui. E para finalizar, a gente tem aqui o nosso Se Liga Nessa Ideia, que é aquele momento de reflexão, aquela frase de impacto, onde eu coloco aqui para você para fechar todo esse conteúdo. E essa frase é uma frase que eu criei e eu coloco principalmente nos finais dos meus treinamentos, dos meus cursos. Okay? Então queira algo suficiente para te colocar em ação. Queira algo, né? Escolha fazer alguma coisa que, né, que vai te colocar em ação. Caso contrário, você vai ficar postergando, você vai ficar enrolando, e aí, na verdade, você está enrolando com você mesmo. Tá certo? Então mude essa postura. Né? Queira algo com muita vontade, com muito desejo, que no dia seguinte, na segunda-feira, vai ser o melhor dia para você. Tá ok? Porque você vai querer colocar aquilo em operação, você vai querer colocar aquilo em ação para você ter resultados logo. E pense num resultado pequeno inicialmente, para depois você buscar um segundo maior, um terceiro. Né? Sonhar, se a gente sonha grande, a gente começa pequeno. Tá certo? É muito mais fácil começar pequeno. É muito menos angustiante começar pequeno. Tá bom? E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Tá bom? Aqui abaixo tem um monte de conteúdo para você entrar, né, e você consumir de forma gratuita. Mas eu quero também te dizer o seguinte, que nós temos um curso em abril agora, no início de abril, dia 6 e 7 de abril, um curso de gestão do tempo que a gente vai abordar todos esses conceitos de gestão do tempo, de organização, de agenda, de recursos para você poder utilizar. E principalmente o grande objetivo é encontrar tempo para você. E a gente coloca dentro de um contexto onde você já ganha 40% do tempo. Tá certo? O que significa isso, Marcelo? Se você trabalha 10 horas, eu vou encontrar 4 horas no seu dia para você poder gerar um novo negócio. 4 horas que você está jogando fora. Então acesse o link aqui, conheça mais sobre esse assunto para você poder entender. Tá ok? Eu queria te agradecer mais uma vez a sua audiência. Se você puder, você compartilha aí com as pessoas esse conteúdo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.